E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, vou estar trazendo um assunto muito importante para quem é mãe, para alertar vocês do perigo que é a gente ofertar a tela para o nosso filho e que isso não vai mostrar de imediato, só vai mostrar quando essa criança chegar na fase da adolescência. Eu estou aqui para contar o meu relato, a minha história com o meu filho, né, o mais velho. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo até o final do vídeo. Deixa aí nos comentários a sua dúvida para que esse vídeo alcance, né, muitas e muitas mães e possa ajudar alguma família, tá bom? Vamos lá. Vim para o quarto para conversar com vocês, né, a respeito do que é que a gente está tentando descobrir a respeito do diagnóstico de Guilherme. Como mostra aqui na requisição, tá vendo? Transtorno, motivo da solicitação, que é o acompanhamento com o psicólogo. O motivo é transtorno da ansiedade com TEA nível 1 e uma interrogação. O que é que significa a interrogação? Que é para ele passar pelo psicólogo, e o psicólogo, né, conforme todas as sessões que vai estar tendo com ele, vai dizer se ele realmente tem TEA nível 1 ou não, entendeu? Mas eu vou falar aqui algumas coisas, vou contar aqui, né, um pouquinho da minha maternidade com o Guilherme, que foi meu primeiro filho. Para quem não me conhece aqui no canal, eu tenho 5 filhos, tá? E Guilherme é o meu primeiro filho, foi o meu primeiro filho, né? Ele nasceu no ano de 2012. E como foi o primeiro filho para mim, e esse assunto, né, de autismo, ele não era falado com muita frequência na época. Então, a gente percebia algumas diferenças nele, mas eu achava que era eu que não sabia lidar por ser meu primeiro filho, ou achava que era manha, ou era o jeito dele e tal. Mas hoje, né, ele começou a ter problemas agora dos 11 anos para os 12 anos. Ele começou a apresentar, né, todo esse quadro de depressão, transtorno da ansiedade. E aí a gente veio parar e pensar nos sinais que ele já dava desde bebezinho e a gente achava que era o jeito dele. Por exemplo, vou dar um exemplo das coisas como foi a minha maternidade com o Guilherme. Guilherme foi um bebê que, assim que ele nasceu, ele era um bebê que ele chorava muito mesmo. E eu achava que era eu que não tinha jeito para pegar, achava que era eu que não tinha jeito para pegar, que eu não sabia carregar ele. Ele era um bebê que ele se esticava muito. Amamentação, eu não conseguia amamentar Guilherme sentada. Se eu sentasse, colocasse ele aqui, ó, pra amamentar, ele já, tipo, recém-nascido. Ele ficava nervoso, ele começava a se esticar, ele chorava, ele gritava. E aí eu tinha que levantar e amamentar ele em pé. Eu amamentei Guilherme o tempo inteiro em pé. Em qualquer lugar eu passava por isso. Eu tinha que ficar em pé e na maioria das vezes eu ainda tinha que ficar balançando ele. E aí, quando eu ia encontrar com algumas amigas que tinha bebê também na mesma época, né? Que ele nasceu, as meninas tudo sentadas, de boa, amamentando. E eu ficava com aquilo na cabeça, poxa, por que ele... Aí falava assim, pô, por que você tá amamentando esse menino em pé? E balançando ele assim, não sei o que. Eu falei, mas é porque ele não fica. Ah, não, mulher, sente com ele, você quer amamentar com ele sentado e tal. Eu falei, eu tento amamentar ele sentado, mas ele não fica. E aí eu mostrava para as pessoas, né? Eu falei, você vai ver. Aí eu sentava, colocava ele no meu peito, ele não mamava. Ele ficava nervoso, ele gritava, ele se esperneava. E aí ele só amamentou em mim, em pé. Então eu passava por isso em qualquer lugar. Se eu tivesse uma festa de família, aniversário, e ele quisesse amamentar, eu tinha que ficar em pé para amamentar ele e em movimento ainda, tá? Eu tinha que ficar andando. Se eu fosse para consulta era assim também, eu tinha que ficar em pé em qualquer lugar que eu tivesse. Se ele quisesse amamentar, eu tinha que me levantar e tinha que ninar ele enquanto ele amamentava. Isso já foi um sinal que a gente não percebeu e talvez eu achei que ali era, é porque ele é um bebê, sei lá, gente, primeiro filho também, não sabia nada. Então eu achava que cada bebê tinha seu jeito e ele era o jeitinho dele, então eu já estava acostumada, eu já sabia que para amamentar ele, eu tinha que amamentar em pé. Então esse foi um dos sinais. Outra coisa era também que ele só dormia se balançando. Eu percebi que tem muitas crianças que ela tem mania de ficar, né, fazendo aquele movimento para frente e para trás. E Guilherme também, quando ele era bebezinho. Eu não sei, eu vou achar algumas coisas do passado e aí eu vou colocar na foto aí para vocês, tá bom? Guilherme era uma criança também que ele gostava de dormir se balançando. E aí a gente comprou
uma cadeira de balanço, não sei se vocês conhecem aquelas cadeiras de balanço de adulto mesmo, que você vai para frente e ela fica ali balançando. E ele dormia, quando ele crescia um pouquinho mais, tipo, você estava na faixa etária de 1 ano e pouco, ele dormia nessa cadeira, onde ele ficava na frente da televisão e ficava se balançando. E aí ele dormia nessa cadeira. E quando a gente ia pegar ele para colocar na cama, ele gritava, ele chorava e continuava balançando a cadeira. Pronto, a gente achava que ele tinha um xodó pela cadeira, enfim, não era. Era outro sinal, né, que ele queria dormir com aquele movimento para frente e para trás. Foi passando o tempo, quando ele fez 2 anos, a gente colocou ele numa escolinha particular. E nessa, que ele tinha 1 ano, Arthur chegou, né? O segundo filho chegou. Então ele tinha 2 anos e Arthur estava na beirada de 1 ano. Aí a gente colocou ele na escola, e na escola também a gente começou a perceber a dificuldade dele para aprender. Ele ficou praticamente o ano inteiro chorando quando a gente levava para a escola. Coisa de crianças que já tinham se adaptado, que já não chorava mais, ele continuava chorando. Então tudo para ele assim foi muito demorado para ele, a adaptação para ele sempre foi demorada, né? E aí chegou no segundo ano de escola, que ele já tinha 3 anos e Arthur tinha 2. A gente colocou Arthur na mesma escola particular que ele estudava. E Arthur, coisa de 15 dias, já não chorava mais, já estava super adaptado com a escola, já sabia que era aquela nova rotina. E ele, já no segundo ano de escola, ele ainda continuava chorando todos os dias. Todos os dias. E outra coisa também, que era um sinal também, era que ele não conseguia sair da fralda. Guilherme ficou usando fralda até 5 anos de idade. Arthur, com 2 anos, a gente conseguiu fazer o desfraude de Arthur com 2 anos e pouco, e Guilherme ainda continuava usando fralda. Então, Arthur depois fez 3 anos, já não usava fralda já há muito tempo, e Guilherme ainda continuava usando fralda. O que a gente tentava, não é dizer que a gente não tentava, a gente ensinava, deixava ele de cuequinha, avisava que não podia fazer, que na hora ele fosse fazer. No piniquinho que a gente comprou uma poltrona, que inclusive essa poltrona foi tão boa que ela durou para todo mundo, para todos os meus filhos, inclusive Iago. E ele não conseguia se adaptar àquela de sair da fralda, então tudo para ele era demorado. Então aí foi nessa aí que eu comecei a comentar com o pai dele que se será que ele tinha alguma dificuldade e tal. O pai, não, é o jeito dele, é manha. Tipo assim, quando ele fazia qualquer coisa na cueca, o pai, é manha dele, menina. É porque às vezes é preguiça, às vezes a criança já é assim, às vezes tá brincando e ele não parava para ir fazer xixi ou para fazer necessidade. Aí o pai dele achava que era manha, mas eu já comecei a perceber algumas coisas. Mas o pai sempre tirava de tempo, né? Falava, não, mas acho marcar um psicólogo para ele, alguma coisa assim para ver, né, se ele tem alguma dificuldade. Não. Enfim, foi passando. E aí, Guilherme, com 4 anos, a gente naquela luta, e a escola também com aquela luta para tirar a fralda dele, não tinha jeito. Ele não conseguia se adaptar. Eu sei que com 5 anos, com muita dificuldade, Guilherme conseguiu sair da fralda, né? Conseguiu ter aquele hábito de ir no banheiro, de fazer a necessidade dele sem ser na roupa. Pronto, 5 anos, Guilherme saiu da fralda. Outra coisa, quando eu fazia faculdade, tinha uma pessoa que tomava conta dele, que no caso essa pessoa hoje é minha cunhada. Eu conheci ela nessa época, e ela que tomava conta de Guilherme e de Arthur, porque eu estudava, fazia faculdade. E aí todo dia na hora de levar Guilherme e Arthur para a escola, Guilherme todos os dias parava no meio do caminho, do nada, tava indo os dois de mão dada com ela, de boa. E aí Guilherme parava no meio do caminho e tipo assim, ele ficava paralisado ali no caminho. Aí ela, bora menino, venha menino, pegava na mão dele, se pegasse a mão dele, ele gritava, ele chorava, ele se jogava no chão. E aí ela ficava, Lu, do nada, a gente tá indo, ele parece que já sabe. Tipo assim, ele não fazia isso em casa, ele deixava fazer na metade do caminho. E era uma dificuldade que a gente tinha também todos os dias na hora de ir pra escola, porque ele fazia isso. Ele ia tendo esse tipo de comportamento. Enfim, né? Ele foi crescendo, a gente foi vendo que Arthur conseguia aprender o alfabeto, ele não conseguia. Arthur aprendeu a ler primeiro do que ele também não conseguia. Guilherme foi aprender a ler depois que a gente foi morar em Paripe. Foi coisa de 3 anos atrás que Guilherme conseguiu aprender a ler. Porque a gente colocou ele em uma escola, inclusive uma escola maravilhosa, a Escola Batista de Paripe. Quem for da região de Paripe pode saber que essa Escola Batista ela é uma bênção, né? Onde os professores, o diretor, o diretor ele é pastor da própria igreja da escola. Então lá ele foi acolhido, né, com muito amor, com muita paciência, com muito carinho. Foi que ele foi desenvolvendo.
E isso o diretor me chamou para perguntar, né, sobre, tipo assim, nas escolas que ele estudou também, o professor, o diretor percebeu também que ele tinha uma diferença entre a área do recreio, onde ele não brincava com as outras crianças, ele ficava sempre isolado e calado. Aí tinha dias que ele entrava, dava boa tarde pro porteiro, tinha dias que ele passava pelo porteiro e nem olhava pra cara. Mas, tipo assim, gente, não com falta de educação, por estar às vezes aéreo, sabe? Passar e no horário do recreio também ele não se enturma com as outras crianças, ele se sente diferente. E aí, conforme a criança vai crescendo, ele já foi ficando mais na dele, mais com aquele mundo fechado. E um detalhe muito importante, gente. Ele, desde pequeno, tinha tablet, a gente dava tablet, às vezes por ele estar muito nervoso, a gente via que ele ficava bem calmo com o tablet, assistindo o desenho, assistindo essas coisas. E hoje, né, com todo esse estudo que a neuro está fazendo com ele, ela percebeu que o problema dele foi causado por tela, excesso de tela, tá? Então, assim, Arthur e ele sempre teve celular, sempre teve tablet, desde pequeno. Só que Arthur sempre foi aquela criança que tinha um tablet e brincava, mas tinha hora que ele largava o tablet lá e se enturmava com as outras crianças. E já Guilherme não. Guilherme era aquela coisa de estar com o tablet o tempo todo. Inclusive, eu vou colocar uma foto aí, que agora, né, depois que a gente começou a passar por todos esses problemas, foi que a gente vem dar uma recapitulada de tudo, lá, desde quando eu era pequena e tal. E aí, olhando algumas fotos do passado, eu percebi que Guilherme, nem em datas comemorativas como aniversário, Natal, nada disso ele estava presente no momento. Ele estava ali, mas ele estava conectado com o aparelho que estava na mão dele. Como vocês podem ver na foto aí, esse aí foi o aniversário de 2 anos de Arthur, onde a gente estava ali, todo mundo batendo parabéns, e a gente não se tocou que ele estava tão fissurado por tela que ele não estava ali. Se você ver na foto, você vê que ele não está no aniversário, ele está no tablet, ele está no mundo virtual. E, gente, claro que a gente não tinha dimensão disso, né? Desse risco, desse perigo que é a tela na mão de uma criança. E ali pra gente, ele tá tranquilo, tá no tablet dele, mas não, gente, ali ele já tava se anulando do mundo, né, real para o mundo virtual. Que hoje é o que acontece, a confusão na cabeça dele justamente desse mundo virtual. Enfim, né, Guilherme foi crescendo, foi se tornando aquele menino calado, poucas amizades. E você via coleguinha chamando Arthur pra ir brincar na rua e ele sem querer brincar, sem querer ir. Não quero ir não. Fui lá, mas achei chato. Voltou pra dentro de casa e aí celular. Enfim, quando o Guilherme começou a ter os primeiros sinais de ansiedade, foi quando a gente estava morando lá em Paripe, que Guilherme deu uma crise respiratória. Ele estava dando muitas crises respiratórias e a gente estava achando que ele estava com problema de asma. Porque Arthur tem problema de asma, né? Arthur, ele tem uma asma alérgica, onde se ele comer certos tipos de alimento, ele fica com falta de ar e aí ele cansa. Até hoje ele toma corticoide, ele usa a bombinha e quando ele era mais novinho, a gente ia muito para emergência por conta disso. Até descobrir, né, que o problema dele era asma alérgica. E Guilherme, depois de grande, a gente ficou pensando, meu Deus, Guilherme nunca teve problema de cansaço, Guilherme agora tá dando para cansar. Mas, gente, Guilherme não estava cansando, Guilherme estava tendo uma crise de ansiedade, onde a gente corria para a emergência, falando lá que ele estava com asma. Chegar na emergência, né, dava bombinha para ele, dava nebulização, ele ficava ali, relaxava. Às vezes, só de sair de casa, parece que era uma coisa, a gente saía de casa correndo para emergência, quando chegava lá, Guilherme melhorava. Aí, a gente passou por isso umas 3, 4, 5 vezes. E tipo assim, eu ainda falei com o pai dele. É engraçado, o Arthur ele cansa, mas quando o Arthur cansa e a gente vê que ele não tá bem, a gente tem tempo de levar. E já Guilherme ele não cansava e quando ele cansava era aquela coisa desesperadora. Era uma coisa tão desesperadora que a gente tinha que parar tudo que tava fazendo e sair correndo pra emergência. Aí eu falei assim pro pai dele, eu achava que era, eu falei, olha, Arthur tá tão acostumado a ter crise de cansaço que ele consegue controlar e dizer, minha mãe, eu não tô muito bem e tal, ok, vamos pro médico. E eu acho que ele não tá acostumado com isso, e aí ele entra em desespero. Gente, ele perde a respiração de uma forma assim que você fica desesperado. Outro dia eu tava no banheiro, quase que eu saía de toalha pra levar ele pra emergência. Só pra você ter noção do desespero que ele fica. E aí, quando foi um dia, ele teve uma crise lá na casa que eu morava. E aí ele ficava, minha mãe, eu não consigo respirar. Eu não consigo. Aquela coisa bem desesperadora.
Aí eu, calma, Guilherme, calma, deixa eu vestir a roupa. E ele me agarrava, agarrado em mim, dizendo que não tava conseguindo respirar. Pelo amor de Deus, o coração dele só faltando sair pela boca. Eu entrei em desespero, fui correndo, peguei ele, botei no carro, saí correndo pra emergência. E quando a gente chegou na emergência, ele tava parecendo que, tipo, nada tinha acontecido. Aí eu falei, Guilherme, você tá bem? Aí ele, tô melhorando. Eu disse, "Oxi, então, eu ainda pensei, deve ser a casa, né? O quarto, o mofo, alguma coisa que tá causando esse cansaço nele. Comecei a achar que era a casa, mas não era, gente. Ele tava tendo uma crise de ansiedade, onde ele saía daquele ambiente ali, ele melhorava. Aí uma mulher que estava na recepção falou assim, ele tem o quê? Eu falei, não, ele tá cansando, acho que ele agora tá começando com os problemas de cansaço. Ela disse, não, mãe, eu acho que ele não tá cansando. Isso foi uma mãezinha que tava lá aguardando, na certa, o filho dela, ela tinha filho, né, que tinha isso. E aí ela percebeu que ele tava assim, ó, tipo, enquanto eu tava conversando com ele fica assim, o tempo todo, estralando o dedo, ele fica com os dedos assim, ó. Se você observar Guilherme, ele fica o tempo todo com os dedos assim. Aí ela falou, mãe, ele não tá cansando, ele tá tendo uma crise de ansiedade. Aí o crise de ansiedade foi aí que veio despertar. Ele nem sabia o que era isso também, entendeu? E aí veio eu começar a observar o comportamento dele e realmente perceber que aquilo era uma crise de ansiedade. Foi quando ele começou a pesquisar sobre isso e acho que ele entrou mais em desespero ainda. Guilherme passou uma época de que a gente tava, tipo assim, desesperado. Porque Guilherme chorava dia e noite, Guilherme não queria ir pra escola, Guilherme falava que não aguentava mais. E aí foi que ele veio falar sobre todos os pensamentos que passavam pela cabeça dele e ele nunca falou pra gente. E, ele, sabe, ele falava naquele desespero, mãe, eu tô falando, mas isso aqui não começou agora, há muito tempo, desde quando eu me entendo por gente que eu passo por isso, mas eu nunca falei pra vocês. Mas aí eu comecei a perguntar o que era que acontecia, o que era que passava na cabeça dele, se ele tinha passado por alguma coisa, se foi alguma coisa que falaram pra ele e tal. As perguntas sempre ele falava que não sabia o que era. Ele só sabia dizer que ele tinha um pensamento na cabeça dele de tipo assim, ai, se você morder sua bochecha, um exemplo, ele começou assim, né, se machucando, mordendo a bochecha, ele mordia, e aí ele começava a morder com mais força, e o pensamento, ele escrevia um pensamento na cabeça dele, pensando assim, morde com muita força para ver o que acontece. E aí aquele pensamento perturbador na cabeça dele, ele ficava se controlando. Quando ele não aguentava mais, ele ia lá e mordia. Daí ele vinha depois chorando, que aí quando a gente ia ver a boca dele estava toda machucada por dentro. Aí fomos pro médico, teve que passar pomada por dentro, tratar, e o pior de tudo, a gente estava tratando e ele escondido, quando ele ficava com esses pensamentos, ele ia lá e mordia de novo. Gente, a gente passou por uma luta com o Guilherme, que a gente pensou, meu Deus do céu, como é que tudo isso foi acontecer debaixo do nariz da gente e a gente não tava percebendo. E depois disso, depois de muito conversar com ele, ele chorava, a gente levou para psicólogo, quando ele dava as crises para psicólogo, começamos a procurar médico, e eu sempre conversando com ele para ele não ficar se machucando. Que é que aí ele falava, minha mãe, mas a dúvida até hoje eu tenho essa dúvida do que é que acontece. Eu falava, Guilherme, se você morder com muita força, você vai arrancar a sua pele, você vai arrancar, e você vai ficar com o rosto deformado, você vai fazer um buraco na pele. Ele, minha mãe, mas falei, Guilherme, não tem muito o que pensar, é isso e acabou. Se você morder, você vai se machucar, não faça isso. E aí ele, não, mas eu tenho que me controlar e tal. Aí, pra fugir de morder a bochecha, ele começou a morder a língua. Ele começou a morder a língua, começou a machucar a língua. Depois teve época que ele tava mordendo os braços dele. Se tinha vontade de morder, ele ia lá, mordia, encarcava o braço. E aí começava a chorar, tanto pela dor, pelo arrependimento e pela vontade que estava ali, que ele acabava de morder, a dor passava e a vontade de morder vinha de novo. E, gente, a gente recorreu a tudo, a gente levou ele para a igreja, e estamos até hoje levando ele para o médico. E hoje ele tá melhor, graças a Deus. A gente tá buscando a melhoria dele, depois de ele tá tomando alguns remédios, ele tá dando uma melhorada, mas a gente ainda percebe que ele ainda tem muita dificuldade com o aprendizado na escola. Ele é uma criança que ele não consegue copiar a atividade do quadro com a mesma frequência que os outros alunos. Tem alunos que percebem que ele é mais na dele. Eu acho que ele se recua justamente para as pessoas não perceber que ele tem aquela ingenuidade, porque assim, ele tem uma ingenuidade que não é compatível com a idade que ele tem. Às vezes ele conversa coisas que parece que ele tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, e a gente fica chocada com a inocência dele. Por esse motivo, né, que ele está tendo acompanhamento com o neuro hoje. Hoje ele não tem, assim, as crises de ansiedade como ele tinha antes, a ponto de se machucar, mas ele sempre fala que ele ainda continua mal, a cabeça dele continua a mil. Ele fala que ele tem que se ocupar para não pensar, fora os pensamentos voluntários que vem na cabeça dele em relação ao pai,
Ele tem ele, tipo assim, ele tem uma obsessão sobre o pai dele, em questão, assim, se ele ligar pro pai dele, o pai dele não atender, ele entra em desespero, ele começa a chorar, ele fala que alguma coisa aconteceu com o pai dele, tem medo de perder o pai dele. E aí, pra gente tranquilizar ele, quando ele tava morando aqui comigo, ele ligava pro pai o tempo todo. Meu pai, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Ele disse que vinha muitos pensamentos na cabeça dele do tipo assim, ai, já pensou, se o pai tá lá trabalhando, vai um assaltante, vai lá assaltar seu pai, mata seu pai. Aí pronto, ele entrava em desespero. Falei, Guilherme, é uns pensamentos que você não tem que levar a sério. Ah, mas eu nem quero pensar isso, eu penso. Mas eu sei, é coisas tipo assim, com o psicólogo você vai conseguir trabalhar com o seu pensamento. Porque pensar, a gente pensa muita coisa, entendeu? É... Só que para ele tudo é intenso, entendeu? Todo pensamento que vem na cabeça dele é intenso. Então, é algo para a pessoa entrar em desespero. Vou falar agora sobre o psicólogo, né? Que a gente já passou pela neuro. Fizemos um exame de cabeça também que deu uma pequena alteração, porém, como demorou, né, para mostrar esse exame com neuro, essa neuro que a gente foi levar agora depois de um ano, porque neuro demora, tá? A gente foi marcar e foi praticamente um ano para chegar o dia da consulta. Quando eu fui levar o exame de cabeça dele, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui foi um exame que um neuro passou. E aí deu algumas alterações no exame dele de cabeça. Quando a gente foi levar esse exame, né? Que aqui tá tipo um livrinho, com tudo. A neuro, né, que atendeu ele, que não foi esse neuro que pediu, já não aceitou, porque já tinha tempo. E ela disse que ia começar de outra forma. Deu alteração no exame dele. Ela disse que ia começar de outra forma, que era essa, investigar esse TEA nível 1. E que ela passou um medicamento para ele, que a receita deve estar na minha bolsa. Ela passou um antidepressivo para ele tomar durante 2 vezes no dia. Uma vez de manhã e a outra à noite. Por 14 dias. E ela pediu para ele ter acompanhamento com o psicólogo toda semana. Que inclusive eu já marquei agora para segunda-feira. Segunda-feira. Próxima consulta dele agora é segunda-feira. Quer que falar desse psicólogo? A primeira consulta que ele teve com o psicólogo, eu achei assim. Eu não achei que. Eu acho que eu não vou querer acompanhar o caso dele com esse psicólogo. Porque assim, gente. O psicólogo perguntou para ele, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aí vocês vão deixar a sua opinião para mim também. Se tiver alguma mãe aqui atípica, alguma mãe que tem um filho que está passando por isso, é, ela já tem uma experiência, uma certa experiência, né, com psicólogo pro filho, quero que você dê uma dica para mim. Na consulta, ele perguntou qual era o problema, o que é que estava acontecendo. Eu mostrei para ele a requisição, onde a médica pediu para ele ser acompanhado por um psicólogo, né, para confirmar se realmente ele tem TEA nível 1. E aí ele perguntou para ele, né, sobre o dia dele, como era, se ele acordava, se ele ficava muito na tela. Com essa rotina de hoje agora, ele tá acordando pela manhã, ele vai para a escola, ele almoça, depois ele vai ficar com o pai dele no trabalho, ajudando, entendeu? Nada que seja muito pressão, responsabilidade, a gente conversa isso o tempo todo com ele. Você tá lá com seu pai para poder você ter uma ocupação, já que ele não gosta de fazer nenhum tipo de esporte, não gosta de futebol, nem de karatê, nem capoeira, nada disso que a gente tentou colocar ele não tem interesse. Então, é uma forma dele distrair a cabeça dele para ele não ficar só em celular ou pensando demais. E ele fica com o pai dele acompanhando, ajudando, e aí o psicólogo perguntou para ele qual era uma das coisas que passa pela cabeça dele, e aí ele falou, por exemplo, eu tenho um pensamento de que se eu fizer tal coisa, por exemplo, o quê? Aí ele, por exemplo, morder, se eu morder o meu braço com muita força, o que é que acontece? Aí eu fico com aquela coisa pressionando na minha cabeça o tempo todo. Vai, morde. Vai para você ver se arranca mesmo. Será que arranca? Aí o psicólogo olhou para a cara dele e falou assim, ué, aí quer dizer que então você pensa assim, se eu morder aqui, o que é que acontece? Aí se vem um pensamento, e se eu matar aquela pessoa ali, será que ela morre? O que é que acontece? Aí Guilherme já tomou um susto, né? E eu também. Aí ele, então, se vir um pensamento de que você, eu vou matar aquela pessoa ali pra ver o que é que acontece. Aí você vai lá, você vai matar? Ele falou assim mesmo. Aí Guilherme, não, nunca passou isso na minminha cabeça. Ele, pois então, você tem que filtrar os seus pensamentos. Você é algum psicopata? Guilherme, não. Guilherme não sabe nem o que é psicopata. Aí ele, você é algum psicopata? Porque psicopata que é assim, pensa em fazer um mal e vai lá e faz. Por pensar. Você tem que saber filtrar os seus pensamentos. E aí ele começou largando o doce, e eu só calada.
Aí depois aí Guilherme já ficou recuado. Ah, o que mais? O que mais? Aí Guilherme essas coisas que eu fico pensando. Eu digo, não, ele pensa também sobre se acontecer alguma coisa com o pai dele, aí ele já fica chorando, sofrendo por isso. Ele, Guilherme, pelo amor de Deus, ele não faz nenhum esporte não? Perguntou pra mim. Eu falei, não, que ele não gosta. Aí ele falou assim, bota ele pra fazer algum curso, alguma coisa. Eu falei assim, mas tudo que eu ofertei pra ele não gosta de futebol, que ele fala que ele não tem jeito e que não quer que ninguém chute a canela dele, ele não vai fazer boxe, que ele também não quer que ninguém dê murro nele. É o que ele fala, entendeu? Eu vou fazer isso aí pra daqui a pouco acertarem um murro na minha cara. Eu vou jogar a bola pra quê? Daqui a pouco a pessoa erra de chutar na bola, dá um chute na minha canela, Deus me livre. Ele fala assim. Aí o psicólogo falou, tem que colocar ele em alguma coisa, em algum esporte. Eu disse, mas se ele não gosta, como é que eu vou colocar ele? A intenção aqui é fazer o menino melhorar, não fazer o menino fazer o que ele não gosta. Mas ele não tem que querer não, tem que botar e pronto. Já achei que ali não... Fiquei na minha, também não vou ficar aqui debatendo com o médico, né? Mas ele já foi logo daquele jeito de tipo assim, como se aquilo ali fosse mãe. Aí por pensar que tudo dele era manha, hoje meu filho hoje tem transtorno da ansiedade, passa, né, por medicamentos de depressão. Eu não posso pensar dessa forma mais, que eu pensei assim a vida toda. Ai, manha, tem que fazer. Por exemplo, ensinava o alfabeto a Guilherme não aprendia. Não, mas ele tem que aprender. Ou então vou dar bolo, vou bater, vou fazer acontecer. É um menino que é assim, um menino que é assado. Não pode ser dessa forma, porque às vezes a criança tem uma limitação, tem algum problema, tem uma dificuldade, e às vezes você está sendo rude e você está piorando mais ainda a situação dele. Por que ele desenvolveu nessa escola batista? Porque os professores, eles foram amorosos com ele, foram pacientes, os professores pegavam ele, abraçavam, dizia que amava, falava que ele era um ótimo menino, ajudou ele muito, aqueles professores de lá da escola batista, o pastor também, que é o diretor, ajudou ele muito, e dessa forma que ele foi tratado, ele aprendeu a ler lá, ele aprendeu muita coisa, ele desenvolveu muito. Infelizmente, a gente, né, tá morando distante dessa escola, então ele teve que sair. Mas eu tô vendo até a possibilidade de pagar uma condução e mandar ele para essa escola, porque essa escola que ele tá estudando agora, que é uma aqui em Salvador, ela é particular, e ele já tá tendo problemas também com essa escola. A professora tratando ele de forma rude, disse que teve um dia aí que ele foi para a escola, não copiou a atividade e ela perguntou, por que você não copiou? Aí ele falou, porque eu não tenho caneta, ou não tenho lápis. E ele tava com tudo na mochila dele, ele tem tudo. E aí ele foi entregar alguma atividade pra ela e ela falou, você tá achando que eu sou abestalhada? Você tá achando que eu sou besta, que você me engana, é? Tipo assim, ele tem essa ingenuidade, ele tem essa lentidão para algumas coisas. Ele é maduro para a idade dele em algumas coisas, mas para outras coisas ele é ingênuo para a idade dele, entendeu? Então, eu tive também que conversar com a professora, conversar com a diretora, explicar toda a situação dele, que ele está passando por todo esse problema e que era para eles terem paciência, porque tinha atividade lá que ele esquecia de entregar e ela já estava dizendo que se continuasse assim, que ele ia tomar advertência, aquela coisa bem pressionando, bem de forma que quando ele falava algo inocente, ela responder como que ele estava se fazendo de besta, se fazendo para enganar ela, entendeu? E então eu senti que lá ele não tá tendo aquele apoio que um professor percebe que a criança tem alguma limitação e chega até o pai e a mãe e conversa, não teve nada disso. Então eu que tive que chamar tanto a diretora da escola que ele está agora, como a professora, e deixar ciente. Eu não tenho como chegar lá e dar um relatório, né, que ele tem autismo, que ele tem limitações, porque a gente está em processo de investigação. Mas eu quis passar para ela, né, toda a situação dele, que a gente está passando por psiquiatra, por psicólogo e por neuro, e que assim que tivesse um diagnóstico, eu ia levar um relatório para a escola, né, para eles terem um tratamento apropriado para Guilherme, entendeu? Então, gente, é isso, né? Eu acho que eu contei tudo. Espero que esse vídeo ajude alguma mãezinha aí que estiver passando pela mesma situação. Outra coisa também que eu percebi de Guilherme, ele para lavar os pratos, ele fica na ponta do pé. E isso era algo que eu achava que ele estava se levantando para não se molhar, mas é outro sinal também, né? Deles que quem tem autismo algumas coisas acabam fazendo na ponta do pé para ter segurança. E outra coisa também é se você ficar olhando para ele demais, ele estiver comendo, arrugar cai da mão dele, tudo cai da mão dele. Ele fica sem coordenação motora, porque você tá olhando para ele. Então, a gente achava que era timidez e talvez também seja um dos sinais, né? Enfim, gente, eu tô tranquila para o diagnóstico que vier, tranquila.
Tem mãe que quando descobre que o filho tem autismo, entra em desespero. Eu tenho uma amiga mesmo que ela falou que a filha dela tem TEA nível 1. E ela disse que quando soube, ela chorou e que ela não aceitava, e que ela tinha vergonha de aceitar a correntinha, né? Que tem que usar a correntinha. Inclusive, ele já recebeu essa correntinha. Que ela tinha vergonha e tal. Gente, eu sou super cabeça boa para essas coisas. Se ele tem isso, a gente vai tratar ele da forma que é necessário para a melhoria dele, entendeu? Que uma das coisas foi essa, é aceitar que eu não abria mão de filho nenhum, mas a situação de Guilherme é diferenciada. E esse foi o motivo que ele foi morar com o pai dele, porque lá ele vai ter o cantinho dele. Ele tem o cantinho dele, né? E tá agora só a mercê de a gente fazer esse acompanhamento com ele mesmo, pra a gente chegar na melhora dele, na melhoria dele, porque mesmo ele morando com o pai, ainda dá pra perceber que ele tem sim alguns sinais de que ele tá tendo ainda crise de ansiedade. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo, de uma certa forma, ajude alguma mãezinha que talvez está passando por isso. Se você está passando por isso, se você está ofertando tela pro seu filho para ele deixar você fazer algo, você não vai perceber isso agora, gente. Você só vai perceber isso mais tarde, quando essa criança chegar na fase da adolescência. É muito grande a possibilidade de ela ter um problema com depressão, com ansiedade, que é algo muito sério. É o que está aí tirando a vida de muitos adolescentes, de muitas pessoas. E adoece. Adoece, gente. Se não tiver tratamento, a pessoa adoece, tá? Eu conheço eu tenho uma amiga de infância que cresceu comigo, brincava na rua, era aquela coisa, e hoje a pessoa vive direto com a SAMU na porta, direto vive dopada, não dá nem para acreditar. Então foi uma coisa que a criança era normal e conforme foi, né, deixando certas coisas passar sem acompanhamento e chegou naquele ponto. Hoje ela tem fobia, ela nem sai de casa. E é triste, gente, é muito triste você ver uma pessoa numa crise de ansiedade a ponto de ser dopada, entendeu? Então, vamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Falhei nessa parte aí de, né, ter deixado ele com tela, do mesmo jeito que eu deixei Arthur, mas Arthur, graças a Deus, não teve nada, e aí não é toda criança, né, que vai ter essa sorte de não ter nada. Então, tem criança que vai afetar os neurônios dela, como afetou os neurônios de Guilherme, tá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que ajude algum de vocês aí. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu não fiz esse vídeo com ele, porque como ainda não temos o diagnóstico, né? Ia ser mais uma confusão na cabeça dele, tipo, para ele ficar pesquisando se ele tem autismo e tal. Aí eu tenho que explicar para ele, né? Se for isso mesmo, tem que explicar para ele que é um autismo, mas é um autismo leve, nada que impossibilite ele de viver normal, entendeu? É isso, meus amores. Espero que vocês fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.